Hoje nós vamos trabalhar o tema sobre mistura de materiais e separação de misturas. Primeiro vamos ver o que é uma mistura. Mistura é formada por duas ou mais substâncias, sendo cada uma destas chamada componente. Então, mistura nada mais é que a união de duas ou mais substâncias com propriedade diferente, ou seja, características diferentes. Agora que nós já sabemos o que é uma mistura, eu pergunto a vocês: a água é uma mistura ou substância pura? Na verdade, depende. Se essa água tiver passado por processo de destilação, né? Aí você pode me perguntar, o que é destilação? A destilação nada mais é que um processo de separação, tá? De substâncias. É quando eu retiro, no caso da água, todas as substâncias que tem nela. No caso, os minerais. Os minerais são as substâncias que tem na água. E ela fica, quando eu retiro todas essas substâncias da água, ela fica exclusivamente a água, ou seja, o H2O, sem nenhum outro componente nela. Aí, nesse caso, ela vai ser considerada uma substância pura. Porém, a água que a gente toma, a água mineral que a gente tem em casa, a água potável, ela é uma mistura, sabiam? Mas como ela é uma mistura, você pode se perguntar. Se quando a gente olha, a gente não vê nada, só vê a água, não vê uma mistura. Por quê? Porque essa água, ela vem acrescida de sais minerais. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês o que seria um rótulo de uma água mineral. Então, se vocês forem ao supermercado e pegarem uma água mineral e olharem o rótulo, vocês vão ver que nessa água existem vários minerais. Então, ela é uma mistura da água com os sais minerais. Aqui nós temos, observe, o rótulo de uma água mineral, que tem bicarbonato, cálcio, sódio, silício, magnésio, nitrato, potássio, sulfato, fluoreto e vanádio. Essa aqui, gente, são substâncias diferentes. Olha só quantas substâncias tem nessa água. Então, deu para entender direitinho quando é que uma água ela é uma substância pura e quando ela é uma mistura? Agora você vai aprender que existem dois tipos de misturas, tá? Nós temos as misturas homogênea e a heterogênea. A mistura homogênea são misturas que apresentam somente uma fase, tá? Tipo, é quando essas duas substâncias diferentes, elas conseguem se unir, de modo que a gente, não consiga ver outras substâncias, a não ser uma coisa só. Quando a gente mistura, que você olha, que você consegue visualizar uma fase, ou seja, você não consegue ver outras substâncias, você tem ali uma mistura homogênea. Vamos ver o exemplo da água com sal. Se você pegar um copo de água, colocar um pouco de sal e mexer, com o tempo, você vai observar, Você não vai mais conseguir ver o sal, não é isso? Ou seja, ele diluiu esse sal, diluiu na água. Nesse caso, virou uma mistura homogênea, tá? Porque na percepção visual a gente só vê a água, mas ali a gente sabe que existe outra substância. Deu para entender? A heterogênea, a mistura heterogênea, é a outra mistura, uma mistura que é dita heterogênica quando apresenta duas ou mais fases e os componentes das misturas são visíveis. Então, a mistura heterogênea é exatamente o contrário,
Na verdade, quando eu tenho substâncias que mesmo após misturadas, nós conseguimos perceber as substâncias. E aqui vocês têm um exemplo da água com óleo, tá? Se você misturar água com óleo, misturar, quando você para e o óleo vai, o que vai acontecer? O óleo vai subir e a água vai permanecer embaixo. Mesma coisa que se você pegar uma água com areia, né? Você pode misturar água com areia e depois de algum tempo, né? Você vai observar que a areia vai descer, vai ficar embaixo e a água vai subir, né? Então, aí você observa aí que é uma questão de densidade, ou seja, de peso, né? Dessas substâncias. Então, deu para entender a diferença de uma substância homogênea e uma heterogênea? A homogênea, você mistura e você percebe uma coisa só, né? E a heterogênea, não. Por mais que você misture, você vai perceber, né, que ali tem várias substâncias, porque elas não conseguem se misturar. Assim como nós temos a mistura de substâncias, nós podemos também separá-las, sabiam? Existem processos de separação dessa mistura e nós vamos começar pela evaporação. E o que é a evaporação? É uma passagem do estado líquido para o gasoso, que necessita absorver uma determinada quantidade de calor. Esse processo ele acontece da seguinte forma: quando eu tenho uma substância sólida junto com uma líquida, e aí eu obtenho uma mistura normalmente homogênea, no caso da água e do sal, né? Vamos pegar novamente o exemplo da água e do sal. Se eu misturo a água e o sal muito bem, depois que eu misturar bem essa água com esse sal, e esse sal ficar bem diluído, que a gente não consegue mais ver o sal. Mas se eu quiser separar depois a água desse sal, será que tem como eu fazer isso? Será que dá para eu tirar o sal que já está diluído na água? Tirar esse sal da água? O que vocês acham? Dá sim. Existe um processo que a gente consegue tirar o sal da água, que é o processo de evaporação. Como é que isso acontece? Na verdade, quando a gente pega essa mistura e coloca no sol, e aí, o que acontece com essa mistura? A água ela vai evaporar. Quando a água evapora, o sal fica na superfície. Então, se você pega um recipiente, coloca água com sal, né, e expõe essas substâncias no sol, né, essas substâncias vão passar pelo processo de evaporação, ou seja, a água vai evaporar, vai passar, né, para o estado gasoso e o sal vai ficar, né? Então, houve ali um processo de separação, de mistura, chamado evaporação. Nós também temos um outro processo aqui chamado de decantação. A decantação é um processo utilizado para separar líquido e sólido, não dissolvido. É quando essas misturas, naturalmente, elas se separam. Elas não vão ficar homogêneas. Então, eu misturo ali as substâncias e quando eu deixo essas misturas em repouso, naturalmente você vai perceber que ela vai ficar separada, tá? A densidade, ela faz com que essas substâncias, ou seja, o peso dessas substâncias, elas se separem. Exemplo disso, nós temos aí a água com o óleo. Se você misturar, né, quando você para de mexer, a água vai o quê? Se separar do óleo, tá? Isso aí chama processo de decantação. O outro processo
de separação de mistura, nós temos aqui a filtração, utilizada para separar um líquido de um sólido não dissolvido. É quando eu quero separar uma substância sólida de uma substância líquida. Exemplo, nós temos, tá, aqui o café, aquele cafezinho que você adora tomar de manhã, à tarde, né? Eu misturo o café com a água. E para fazer esse café, o que eu faço? Nós não tomamos café junto com o pó, né? Assim. Então eu vou fazer o quê? A gente chama na nossa linguagem aqui regional coar, né? Então é o filtrar, né? Essa água com o café. Eu vou filtrar essa água com o café. E aí quando eu ponho essa mistura em um filtro de pano ou de papel, aquilo que a gente chama de coador, né? O que acontece? A água, ela sai, o café, a parte sólida, né? Vai ficar nesse filtro. Então, isso aí é o processo de filtração, tá? Agora, nós temos mais um processo de separação de misturas que nós chamamos de catação. O que é catação? É um processo onde um dos sólidos é retirado com pinças ou com as mãos, tá? É um processo de separação onde eu vou separar ali, né, materiais com características diferentes. Nós temos, por exemplo, quando a mamãe vai fazer o feijão, o que ela faz? Ela não vai ali separar, né, o feijão que eu vou consumir. Às vezes vem lá pedrinhas no meio do feijão, né? Tem tipo milho, então a mamãe não vai cozinhar com aquilo, ela vai fazer ali o que? A catação, assim também no processo de seleção do lixo, né? A gente vê esse processo de catação, onde a gente cata, né, o lixo que é papel, né, o orgânico, o metal, o vidro, a gente faz todo ali um processo de separação, que é chamado de catação. Agora nós temos também aqui a ventilação. É um método de separação pelos sistemas sólido, tá? Sólido, sólido, no qual o sólido menos denso é arrastado por uma corrente de ar, ou seja, o sólido que é mais leve, ele vai com o vento, né? Ele vai sair do meio dos outros sólidos. Exemplo disso, nós temos, por exemplo, quando você, digamos assim, pega um amendoim torrado com casca e você pega um ali, né? E um punhado de amendoim torradinho, mas com casca ainda, né? E você passa uma mão na outra, depois você vê o quê? Que essa casca ela vai sair, né? Tipo assim, o vento dá e aquela casca ela se espalha no ar. Então isso aí acontece que é o processo de ventilação. Mesma coisa as pessoas fazem no processo quando eles vão catar o café, né? Ainda fazer a colheita do café, melhor dizendo, e aí eles, para fazer todo aquele processo de separação, eles põem dentro da peneira e expõem na frente do vento e acontece ali o processo de ventilação, onde vai separar as cascas, né, do grão, né, mais pesado. E nós temos também a separação magnética, que é um processo físico que é usado quando um dos componentes apresenta propriedades magnéticas, ou seja, é atraído por um ímã, tá? Quem aí não já brincou com ímã, né? Então, o ímã, quando eu tenho várias substâncias de metal, né? Eu pego um ímã e eu passo ali em cima e vai haver uma captação, né? Aquilo que é de metal, né? O ímã vai fazer o que nesse processo? Ele vai separar, tá? E por último, nós temos o processo de separação de mistura, chamado de levigação, que é separar sólido de densidade diferente por meio de uma corrente de água, né? Exemplo disso nós temos, né, aqui, questão, quem já
viu alguma imagem ou em algum vídeo, algum filme, uma reportagem, a questão dos garimpeiros, como é que eles fazem a separação do ouro das outras substâncias mais pesadas que ali estão misturadas. Eles colocam dentro de uma peneira, né, e vão, né, colocam numa bacia melhor, né, e aí ele pega, né, aquela bacia e enche de areia, de terra, e ali no meio tem o ouro. E ele joga a água dentro. Quando ele joga a água dentro, o quê? Ele mexe, né? Derrama a água, a areia vai sair junto com a água e o que vai ficar na bacia? Somente o ouro, que é mais pesado. Então ele acaba ficando no fundo da bacia. Então, crianças, aqui estão os processos, né, de mistura, de separa. Então, esses são os tipos de separação de misturas, tá? Agora nós vamos para a nossa atividade, que é uma experiência que vocês vão fazer. Vocês vão pegar o seu caderno aí de atividade e aí está o passo a passo, né, de uma experiência que vocês vão realizar, tá? Então, você vai pegar, né, o material que você vai utilizar são 2 colheres de sopa de água, um prato de plástico, uma colher de sopa cheia de sal e um relógio, um celular para você registrar o tempo que você vai levar para fazer essa experiência. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o sal no prato, vai colocar a água e com a colher misturar bem, de modo que o sal fique dissolvido na água. Segundo passo, coloque o prato com a mistura em um lugar onde receba a luz direta do sol. Deixe-o nesse local por 2 horas. Após esse período, observe o fundo do prato, tá? E em seu caderno de ciência, você vai representar por meio de desenho ou fato a experiência da mistura, antes e depois da exposição do sol, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você pode desenhar como foi que ficou o resultado da sua experiência, ou você pode descrever, tá? O que foi que aconteceu com a água e o sal na sua experiência, tá?